Mas ele naquele costume de chegar e mal calculou assim, Botaram os palpitos, que fez esse trabalho, foi o prefeito Quebra-Galho. mas ele dormiu. A mãe dele. Tem uma outra. O que é conto? O que é lenda? O que é causo? Então, assim, na minha experiência, assim, não busquei em livro, em pesquisa nenhuma para saber do que é um caos, do que é uma lenda. Na minha visão, o que seria um caos, o que seria uma lenda? Um caos, para mim, é aquela história que acontece na cidade, que cai no gosto popular. Quando nós pensamos em fazer os contadores de causas, a ideia já era isso, montar com isso um vídeo para você ter como divulgar isso, tá? Então isso já era uma ideia inicial. O produto final seria o vídeo. O concurso de causa, na verdade, veio no sentido de como viabilizar uma quantidade maior de contadores de causa, na medida em que a gente não tem corpo técnico para ir em busca desses contadores de causa. Então, o concurso serviu para exatamente a gente conseguir unificar todos esses atores, esses vários esforços, as universidades públicas, os pesquisadores, os contadores de causa. Enfim, a gente conseguiu, através desse concurso, tecer uma trama que envolvesse todos esses atores. No Arraial do Cabo, o caso acontecido vai ser entre 3 pescadores, mas só 2 é que faz parte da história. Eles pescavam em barco particular e de forma que vendiam o peixe mais barato. Então, depois que surgiu, pode reparar, depois que a energia elétrica surgiu, que surgiu todo esse avanço tecnológico, as lendas, essas coisas urbanas acabaram. Ninguém mais viu a procissão das almas, ninguém mais viu a mula sem cabeça em Cabo Frio, o bicho mamãe, que aqui se transformava em vários bichos. O bicho mamãe poderia ser um bicho, peguei vários depoimentos de pessoas que contam a história do bicho mamãe. Mas ele naquele costume de chegar e amarrar o animal, calculou assim, eu vou deitar um pouquinho e vou deixar meu animal amarrado e depois eu levanto e vou cumprir meu trato. Mas ele dormiu, conforme era de costume. A mãe dele, que já tinha aquele costume de soltar o animal, ele não falou nada para ela, ficou na dele, soltou o cavalo dele. Quando ele levantou, que viu o animal lá no quarto, virou um bicho. Com ódio de quem que a senhora fez isso? Aí, Batista, você costuma fazer, você nunca falou nada e tal. E eu tinha trato de sair agora. E a senhora não podia fazer isso e tal, dali, e agora, então eu vou a cavalo na senhora. Aí quando ele acordou, que ele voltou, que ele viu que a mãe tinha soltado o cavalo, ele ficou tão possesso, ficou com tanta raiva, que ele monta na mãe, né, coloca, né, encilha, né, coloca tu prepara como se fosse um cavalo, a espora, não sei o que, e monta e sai. Agora não, eu vou ao baile de qualquer maneira, vou montado na senhora. Entendeu? Aí nessa ele arrebenta com a mãe, né? A mãe morre, né? Mas só que antes dela morrer, ela amaldiçoa, né? Aí, haverás de rodar o mundo igual a dinheiro, sem destino nem paradeiro, gritando sempre meu nome, mamãe, mamãe, mamãe. Tanto que, juntando já uma coisa com outra, o Antônio de Gastão, quando eu entrevistei, ele resumiu a história só num ponto. Que ele dizia assim, à meia-noite, aquela voz dele, né? À meia-noite, aí ele ficava, mamãe! Era muito engraçado. Um dia ele entrou para um quarto e ficou quieto. Fernando, eu acho que eu estou aparecendo alguma coisa que eu não falei naquele dia. Se tiver alguma acréscimo aí, eu acho que não piora nada, né? Só melhora. Aí ele entrou para um quarto e ficou pensando na vida dele, arrependido do que fez com a mãe.
foi passando aqui, foi passando. Quando foi um dia, ele mandou chamar a mãe dele perto dele. Se ela perdoava o que ele fez com ela. Porque a pessoa que faz assim com a mãe, com a própria mãe, só pode estar por conta de uma parte mal, uma maligna, uma coisa, porque a pessoa normal não tem jeito de fazer isso com ninguém, quanto mais com mãe. Ele foi, ficou. Ela foi, joelhou e pediu perdão a Deus pelo filho dela e desculpou a ele. Quando foi, aí a velha voltou. Anda ali, passa mais dia. Ele foi, falou assim, eu sei que eu vou morrer mesmo, eu vou fazer como o bicho mamãe. Vou montar na minha mãe de novo, vou rasgar na espora, vou virar o bicho mamãe. E aí a música é assim: João Fagunço era um homem pecador, amontou na mãe de história, não sei como, amontou na mãe de esporas, não sei como, não matou. Era um cidadão batizado, virou um bicho feroz. Quer dizer, bacana, né? Já virou música. Eu achei assim fantástico que a história se fechou. É isso aí. E os dois, Bengo e Manuel, no dia seguinte, saíram para pescar no barco. Saíram, dirigiram-se lá para o cais, o cais do Porto dos Anjos, que tem lá perto. Eles chegaram ali, foram botar o barco para funcionar, meteram a manícula e tal, o motor não pegava de jeito nenhum. Bengo chegou, foi lá na venda de Nhozinho, que fica a uns 300 metros dali do local, e comprou um vidrinho com éter e um pedacinho de algodão, molhou no éter e deu um cheirinho no carburador, que o motor era gasolina. Eu botei até na história que era óleo, mas era gasolina. Então o barco pegou o motor. Eles dirigiram-se para a pesca. Foram pela Enseada dos Anjos. Quando chegou no Boqueirão do Sul, que é um boqueirão que tem uma abertura de 120 metros, faz o boqueirão, a ilha do Cabo Frio, que pertence ao Arraial do Cabo, juntamente com o Morro do Atalaia. Então ali tem aquela abertura onde passou o barquinho ali. Depois que saiu do boqueirão, já estava próximo da Gruta Azul, o motor pifou. E dali para fora pega já mar alto. E também é profundo, é muito fundo. E as amarrações das embarcações lá no Arraial do Cabo tem no máximo 100 metros de cabo e uma ou duas âncoras. Então o Benoni foi pegar a âncora para jogar na água. Manuel chegou e disse: não joga a âncora na água não, que é muito profundo e depois para puxar vai demorar. E nós temos que pegar o serãozinho da noite, e quando pega é bom para pescar o peixe. Ele então não ancorou. O vento estava ventando muito, começou a ventar e muita corrente ali, correnteza marítima, que foi levando ele para fora do costão, da costa. Eles, quando já estavam fora da costa, começaram a ficar apavorados. Manuel chegou e disse assim: larga a âncora. Quando ele largou a âncora ficou pendurada, não foi mais no fundo. Aí as correntes marítimas e o vento começou a levar ele para fora. Começou a levar para fora e eles ficaram apavorados, que chegou até uma posição onde não se via mais nem a costa. Bengo foi pegar os remos que era para remar.
o mar tomou o remo da mão dele e eles ficaram sem remo. Então, ele fez uma peça que a mulher estava traindo o marido, sabe como? Aí quando ela estava lendo a carta do amante, o marido, ela ouviu o barulho dele chegando, ela pegava um fósforo e queimava a carta, entendeu? Aí ele entrava, ele falou assim, ai, cheiro de papel queimado esse aqui, entendeu? Tá Aí, suspense. continuava a peça. Bom, no dia, né, o pessoal todo mundo nervoso, né, fica, né, pela ansiedade, na hora que da cena esqueceram o fósforo. Né? Aí ela muito, né? Foi quem foi legais. Dona Ana? Não, foi, depois eu vou lembrar o nome dela. O homem foi Nelson Machado, Machado. irmão de Tioraci. Aí, Largou. ela, quando ele chegou, ela, Cadê o o que que ia fósforo? fazer? Cadê o fósforo? Aí, rasgou a carta. Aí ele entrou e falou assim, cheiro de papel rasgado. Saiu bem pra caramba, né? Ai, tem umas ótimas de sonil, por exemplo. Ele tinha um amigo, meu avô, que não tinha jeito algum, zero. Tentou mais de 300 coisas, ensaiar com ele, nada dele era horrível, péssimo. Mas ele tinha loucura de fazer qualquer coisa. Aí, meu avô falou assim, olha, você vai fazer um conde, que você vai passar só em cena, entra mudo e sai calado, não vai falar nada. Né? O conde entra mudo e sai calado, somente. Aí tudo bem. Aí ele nervoso pra chuva, imagina, rapaz, nervosinho. Aí, tá lá no momento dele, aí ele, agora, aí ele entrou, né? Quando ele entrou, chegando assim, o conde entra mudo e sai calado. Ele falou isso, que meu avô falava tudo mesmo pra ele, né? O conde entra mudo e sai calado. Aí ele falou em público, o conde entra mudo e sai calado. E chegando lá, eles ocupam uma casa pequena e onde as pessoas têm que ficar alojadas e dormindo no chão, né? Com colchonete, todo mundo se espalhou e tal. Ficaram e foram rodar pela cidade, né? Jogaram durante o dia, todo mundo bebeu todas, que tinha direito, né? E se excederam. E no final, como sempre, cidade do interior, à noite sempre tinha um forró, né? Rolando na cidade. Então foram todos pro forró. Chegou lá um professor de nome João, mais conhecido como Dão. Ele estava dançando e me parece que surgiu uma confusãozinha lá devido ao excesso de bebidas, né? Bem, chegou a autoridade da cidade e deu voz de prisão a Dão. O senhor está preso. Ele falou assim, eu estou preso? Mas com que autoridade o senhor vai me prender? Eu sou a autoridade, eu sou o delegado e o senhor está preso. Cadê seus documentos? Eu não estou com documento, eu deixei lá na casa. Não, então o senhor vai embora. Monte na viatura. A viatura era uma bicicleta. E Dão foi preso para a delegacia montado numa bicicleta. Bem, Um belo dia, um trágico dia, né? O menininho aparece morto. Ele tinha mais ou menos 3 anos. E naquela época as pessoas não sabiam por que morriam, não precisavam saber, ele ser morto. Aí eles fizeram, né, um velório pro garotinho, naqueles caixões de anjinho, né, branquinho e tal. O João ficou muito triste, ficou muito mal com a morte dele. Aí, naquela época eles costumavam, tipo, servir, né, café, bolo, batata, doce, para assim, no velório que tinha na fazenda eles serviam, né. Aí eles velaram o garotinho e o João ficou encarregado de levar ele para enterrar. Não sei só por que foi ele, só ele que foi enterrar. Ele falou, vai enterrar. Sozinho? Sozinho, não sei se naquela época na roça não tinha cemitério e tal. É estranho, mas é assim que aconteceu. Aí ele ficou encarregado, então depois do velório ele pegou o caixãozinho do garoto, botou na cabeça e a tampa embaixo do braço e um pedaço de batata doce. Bolo de batata doce e tal. Aí foi andando. Tá ele andando lá, com o caixãozinho na cabeça, triste, comendo um pedacinho de batata. Aí de repente ele escuta, dá um pedacinho, João. Aí ele assustado assim, né? Tipo, tá vindo esse som. Aí ele pegou o caixão assim, botou no chão, o garotinho tá sentado assim.
Aí ele não conseguia nem comer, nem falar, só chorava assim. Aí ele pegou, deu um pedacinho pro Pedro, botou o Pedro, o caixão do outro lado assim, foi dando a mão pro Pedro e voltou pra casa. Aí gritando, Pedro ressuscitou, ressuscitou. Aí acabou. Não, ninguém sabe, naquela época não tem como, é 1800 e pouco que aconteceu. A Boa Terra é uma localidade próximo de Araruama. Então, um quilômetro e meio, mais ou menos. Então ali Por lá também, que o pessoal chegava na cidade. Ali era um terreno baixio e quando chovia enchia de água. E naquele tempo que as mulheres viviam com seu corpo praticamente escondido, então quando passava ali elas tinham que levantar o vestidão, né? Sim. Aí os homens, ó, ficavam olhando, porque aí que via as pernas boas. Essa história de Boa Terra é uma coisa incrível, né? Interessante, meu filho. Dão foi preso. Correu todo mundo para a delegacia, pegaram os documentos de Dão, levaram para a delegacia para soltar o Dão, né? E aí quando chegaram lá, chamaram o Dão, aí, Dão, vambora, você já está solto. Ele, quem? Eu saí daqui? Mas nem que a vaca tussa, eu não saio daqui de jeito nenhum. Por que, Dão? Lá vou dividir um colchonete no chão com um monte de gente. Eu aqui tenho uma cama numa cela só pra mim. Veja se eu vou dispensar essa mordomia. Fiquem vocês pra lá. Enquanto a gente estiver aqui em Nova Lima, eu vou ficar aqui na delegacia. E ele ficou na delegacia até o grupo voltar para Cabo Frio. Quando chegou em alto mar, ele disse que vinha cada vaga de mar terrível. Bengo foi entrar, depois que caiu o remo, ele foi entrar no barco, foi andar no barco, pisou num prego de ferrugem. Então, deu uma febre muito alta nele, ele se jogou no fundo do barco. E aí, o barco já estava maresia, né? Aqueles mares enormes, que tinha uma hora que ele parecia que estava em cima de um prédio de 20 andares ou mais. Quando o mar baixava, ele ia lá naquele vácuo, lá que parecia que estava debaixo do prédio. E o barco balançando muito, balançando. Ele então, a pouca gasolina, não tinha mais o aparelho, porque quando caiu o remo na água, Bengo chegou, pegou a cacheta de anzol e disse assim, também para que eu quero vocês? Jogou a cacheta de pegar o peixe na água. E eles ficaram sem nada. Aí o barco já estava nessa situação, né? A maresia e o mar alto, e Bengo com febre deitado no fundo do barco. Manuel é que estava mexendo no barco ali, mas o motor não pegou mais de jeito nenhum, nem com éter, nem com nada. Eles então avistaram longe um navio que vinha do norte para o sul, do sul para o norte. Eles pegaram a roupa dele, tiraram a roupa, embrulharam, fizeram um rolo, botaram na ponta de uma vara, embeberam com gasolina e botaram fogo. O navio passou por perto dele, mas não deu nem bola. Aí ele ficou mais desesperado. E assim aconteceu não só com um navio, não. Aconteceu com 2, 3 e não pararam. Aí ficaram desesperados, ele já estava desidratado, tomando até água salgada, o mar vinha por cima deles, que entrava e deixava o barco pelo meio de água. A questão que envolve a restauração dos retábulos da Igreja Conventual de Nossa Senhora dos Anjos, ela tem um início, né, engraçado, mas bastante importante na minha concepção, no final de 1989. Quando estávamos vivendo um momento político na cidade de Cabo Frio,
E após o meu horário de trabalho, eu fui encontrar com algumas pessoas num restaurante tradicional à época, que também lamentavelmente não existe mais, que era o Restaurante Júnior, na avenida principal. E lá estavam algumas personalidades da cidade, Luiz Antônio Nogueira, o arquiteto Fred, que era o então diretor do Instituto Municipal de Patrimônio Cultural, mais algumas pessoas que eu não consigo me lembrar neste momento, e eu. E num determinado momento, juntou-se a nós o empresário Ernesto Galeotto. Estava uma noite, como de hábito, que a gente se encontra em grupo, em algum lugar em Cabo Frio, tomamos um belinitezinho no final de tarde. Mas aquele dia eu sentei aqui na Praça Porto Rocha e encontrei um monte de amigos, gerente da Caixa Econômica, queria vender o Jeep porque a mulher estava esperando o nenê e queria comprar um carro fechado. Bom, comprei o Jeep do cara. Mas aí a Dolores, que aqui era a coordenadora aqui do convento, começou a me pedir se eu queria patrocinar. Não, porque você trouxe para Cabo Frio a Sinfônica Brasileira, já trouxe o Grêmio, campeão do mundo, por que você não restaura o convento? A princípio, eu ainda estava meio consciente, eu não estava pensando bem no que seria, o quanto é que eu vou gastar para fazer isso. Sensibilidade eu sempre tive pelo patrimônio. Eu acho que nós sempre temos que procurar resgatar a história, né? Aí, depois de uns 12 Steinegger, a cabeça começou a dar uma voada, tive toda a coragem do mundo. Digo, tá bom, eu vou assumir, pronto. Aí deu meia-noite, 1h da manhã. Aí ela me perguntou no final, escuta, então posso contar com você? Que ela também já estava alegre, já estava mais ou menos da metade para lá como eu, né? Digo, não, tudo bem, tal, mas eu me lembrei que eu tinha que viajar para Belo Horizonte cedo. Eu tinha que ir para o Rio, eu tinha que pegar o voo da Transbrasil, aquele tempo, saía às 7 e pouco da manhã, eu tinha que sair daqui às 4, né? Fui dormir com uma dor de cabeça terrível, peguei meu chevette, fui embora para o Rio, peguei o avião, fui embora para Belo Horizonte, cheguei lá sem condições nenhuma de trabalhar. Cheguei no hotel, fui deitar, meu filho me liga. Pai, olha aqui, chegou um Jeep aqui no escritório, disseram que tu comprou ontem à noite. Pô, é mesmo, Beto, comprei um Jeep. Aí, dei mais uma cochilada, me lembrei de peraí, eu acho que eu fiz outra coisa também, assumi a restauração do convento. Mas aí eu não quis contar para ele, né, da coisa do convento, né? Eu cheguei aqui, fiquei uns 4 dias trabalhando lá. Cheguei aqui, eu liguei para cá e disse, escuta, aquela noite que nós tomamos aquele Steinegger, eu assumi alguma coisa aí no convento? Você disse que tu vai restaurar o convento e tal. Eu digo, então, se assumir, agora vamos lá, vem, então vim para cá. No último evento do museu, em 15 de dezembro, eu estava selecionando os convites para a remessa da festa de comemoração do museu, e o dele eu separei na minha bolsa e fui levar pessoalmente à sua empresa. E lembrei a ele daquela conversa lá do mês de novembro, né? Que aquele período da eleição era em novembro. Né? Eu falei, então, Galeotto, tá lembrado daquela conversa, apesar do Steinegger, né? Porque eu sei que nós temos duas coisas em comum. Somos gaúchos e somos gremistas. Né? Agora, gostamos de cultura, né? Então, aquela ocasião, né? Você fez aquela colocação. Hoje o prefeito é Ivo, né? Não sei se era a sua opção, mas nós temos uma obra muito importante para ser recuperada em Cabo Frio. Aí o Isaac diz, Ernesto, ligou para mim, que loucura esse tempo. Eu digo, maestro, estou aqui preocupado. Pô, eu cheguei até a chorar, digo, meu Deus do céu. A TV Educativa veio para gravar o programa do lado de fora.
Olha quando o mal vem pro bem. Vou contar essa da TV. E o maestro acha que foi tudo por ares. Eu estou indo correndo lá no convento, porque ele estava lá para se preparar para quando eu chego aqui. Estava isso aqui tudo. O palco, aquela parte, porque eu deixei o fundo do palco com vento, né? Isso aqui mesmo. Aqui na frente eu instalei ali, de frente para a rua, né? Fechei, eu já fechei esse acesso da ponte 2 vezes ali. A prefeitura disse que não, mas depois eu boto o público lá no meio e o pessoal fecha automático, né? É aquela coisa que você faz de repente como estudante, invade que depois eu vou ver o que dá. Então, aí, cheguei aqui, tinha um vereador querendo meter o bico, hein? Eu cheguei para ele, eu disse, olha, você vai fazer o seguinte, sabe quem é o juiz da cidade hoje? Não, senhor, sou eu. Sabe quem é o delegado? Sou eu. Sabe quem manda aqui? Sou eu. E você, por favor, tu tem 2 minutos para ser retirado, desapareça. Eu já estava irritado, pô. Vendo isso tudo, digo, o que eu vou fazer? Aí veio o pessoal aquele tempo era a TV Lagos ali, o pessoal da TV Educativa com o caminhão ali, com todo o equipamento, digo, olha, nós vamos fazer o seguinte, a Sinfônica já estava em Cabo Frio, não podemos deixar de fazer. Esse maestro, nós tínhamos 80 músicos, vamos ver quantos músicos é possível colocar na frente do altar, vamos fazer ali dentro e vamos jogar a imagem para fora. E foi exatamente o que nós fizemos. Empacotamos músico ali, sobrou uns 8, 10 ficou lá de fora. Mas deu para fazer, fizemos o programa, tudo que estava no programa que está ali escrito, deu para fazer, ficou perfeito. E a acústica ficou fantástica. Tanto que a TVE exibiu isso 5 vezes em rede nacional, ficou tão bom, né? É aquele acidente de última hora que você se previne de última hora e faz um projeto que de repente programado não dava tão certo. Eu cheguei em casa e ninguém me viu entrar, eu coloquei a mão na porta e estava muito escuro realmente, as janelas estavam fechadas. Quando eu vejo levantar uma pessoa loura, de cabelo loiro comprido, e essa pessoa estava envolta um pano branco. Eu gritei, mãe, socorro, a mulher loura. E essa mulher loura pulou no meu colo, enganchou no meu colo, cadê? Caiu eu e ela no chão, literalmente todas duas mijadas. Quando minha mãe chegou, nós estávamos chorando muito. E mãe, a mulher loura, e ela gritando, mulher loura, volta. E minha mãe acende a luz, gente, que é isso? Eu olho para ela olha para mim, era minha sobrinha, que é muito lourinha, e ela estava dormindo justamente na hora que eu abri a porta, ela estava levantando. E naquilo no subconsciente, a mulher loura, eu sei que a gente lembra disso até hoje. Aí tiraram toda a roupa do corpo, ele só esperava a morte. Bengo estava lá que nem levantava mais da cama, quase morto, desidratado. Então eles pegaram aquela roupa deles, fizeram novamente aquela maçaroca, botaram na vara, botaram no mastro, botaram gasolina e botaram fogo. Começaram a fazer sinal. Alguém lá do navio, um marinheiro, viu. Aí o navio mudou de rumo e veio na direção deles. E aí o garoto fala, vô, o boi olhou, viu a gente lá embaixo. E aí ele, fé na bandeira, menino, fé na bandeira. Vô, o boi levantou, fé na bandeira, daqui a pouco o boi veio em cima, largaram bandeira, largaram tudo, foram embora e perderam. A festa divina tem várias histórias. A outra é também dos foliões. Saíram com a bandeira na década de 60, isso foi também, eles falam, para mim é verdade, como folclorista eu nunca questionei que seja mentira isso, né? Só que eles contam de uma forma muito mais saborosa do que isso aqui, né? Que a gente já tem uma outra vivência. Eles saíam com a bandeira na frente, assim, e tal, cantando, né?
meu divino Espírito Santo. Eles falam Espírito Santo, né? Venha voando da glória. Aí estão cantando aquilo e tal, e de repente a polícia militar chega perto de um deles e fala: opa, vocês, o que vocês estão fazendo com a bandeira do Partido Comunista? Aí, não, vocês são comunistas? Não, nós não somos comunistas. Não, mas e essa bandeira? Começou uma briga, eu acho assim uma idiotice, né? Mas aconteceu também, foi contado até por um dos foliões, chamado Laurete, que vinha ser o violeiro da folia. Né? Ele foi preso? Não, aí eles levaram a bandeira. A festa parou durante 20 anos em Cabo Frio. A Penha sabe disso, né? O pessoal daqui sabe. E uma das razões, a meu ver, foi isso aí. Chegou uma senhora e sentou embaixo da janela, não sabia que a minha avó estava atrás da janela, e começou a contar o dinheirinho, né, já dos donativos que ela já havia recolhido, e ela ficou contando e dizendo: já tenho dinheiro aqui para o feijão, já tenho aqui o dinheiro para linguiça, já tenho dinheiro para carne seca, só falta o tocinho. Aí bateu na janela e falou: mas molinha para São Benedito. Minha avó, que tinha ouvido toda a história, na hora respondeu: São Benedito que coma sem tocinho. Aí pegaram ele, trouxeram, levaram lá para o navio, mandaram ele tomar um banho. Ele, quando chegou no banheiro, no Alto do Cabo, naquela época, não tinha quase banheiro, poucas casas tinham banheiro. Então, ele escorregou no banheiro, bateu com a cabeça lá na da parede, machucou a cabeça. Aí tomou banho e mandaram ele para a enfermaria. E depois deram alimentação a ele. Aí o comandante chegou, foi lá e perguntou: de onde vocês são? Ele disse: nós somos da Cidade do Cabo. Cidade do Cabo? Chamou o radiotelegrafista e disse: você vai lá no rádio e vocês telefonam para a Cidade do Cabo, na África, porque na África é que tem a Cidade do Cabo, e vocês comunicam que os pescadores que sumiram de lá, o navio Júlio César pegou e está indo para a Itália, mas nós vamos deixar ele na Espanha. Aí... E tinham duas irmãs, Maria José e uma outra, que eu não lembro o nome delas agora, está no livro. E elas eram viciadíssimas em jogo de bicho. E antigamente, acho que era seu Tonico Leite, seu avô, não sei se era ele, que colocava o resultado do jogo do bicho nos postes. Não estou lembrando se era seu Tonico Leite. Ele não. Não sei, não lembro direito. Mas delegado? Mas tinha alguém que fazia de tudo. Mas ele que fazia alguém para aqui todo mundo fazia de tudo. Algum Tonico, alguma coisa que botava o resultado do jogo do bicho nos muros. Nos postes de madeira. Aí vinha a procissão e uma das irmãs era cega. Então ela vinha assim atrás, assim, metia a mão no ombro da outra irmã que enxergava e ia carregada para a procissão. Aí elas, na procissão, um olho no santo e o outro no jogo do bicho, querendo saber o resultado, as duas doidas para saber o resultado, querendo ver o poste. Aí ela foi pra procissão, aí que bicho será que deu? Aí daqui a pouco veio um poste assim, a outra, Maria, um poste. Aí começaram a cantar. A outra era Maria José, a que enxergava. Aí cantaram, a cega. Maria José dos Santos Abreu, espia no poste o bicho que deu. Aí a outra, ave, ave, avestruz, ave, ave, avestruz. Ficavam sabendo o jogo do bicho assim na procissão. Ó barato, né? Também se desse leão, como é que ele ia cantar? Leão, leão, leão. Ainda bem que foi avestruz. Ainda bem que foi avestruz. Nós estávamos fazendo um churrasco para encerramento dos jogos internos do colégio. E eu pedi a Lelena que ela saísse para comprar algumas coisas para mim e fiz uma listinha. Lelena,
já que você vai na rua, você traz isso aqui para mim. Anotei, né, o que estava precisando. Na época precisava, parece que era farinha, carvão. Eu falei, você aproveita, já que você vai passar perto, compra um filme, porque a nossa máquina ainda era máquina de filme, né? Você compra um filme de 36 poses, mas escrevi um filme, 36 poses, 400 asas, de 400 asas. Ela saiu, ela chegou na rua, que ela olhou o papelzinho, ela falou assim, gente, minha diretora deve estar doida. Como que eu vou chegar no mercado e vou pedir para o cara contar 400 asas? E esse dinheiro que ela me deu, isso não deve dar para comprar 400 asas. Ela enlouqueceu, deve ter alguma coisa errada. Aí ela passou na loja do filme, né? E viu que pediu o rapaz, eu queria um filme, mostrou o papel. Foi a sorte da Lelena, né? Ela ter mostrado o papel que o rapaz viu que era um filme de 400 asas. Aí ela falou assim, moço, você pode me explicar uma coisa? Essas 400 asas tem alguma coisa a ver com o filme? Aí ele falou assim, tem, minha senhora, essas 400 asas é a questão da resolução do filme, é um filme que pega melhor. Ah, bem, eu estava achando que a minha diretora estava maluca, que ela tinha mandado comprar 400 asas de frango para o churrasco. E quando ela foi abrir a porta mais tarde, abriu a porta e o Judas caiu para dentro de casa. Né? Aí ela ficou desesperada, só podia ser aquele ordinário, aquele safado mesmo, brigou com a filha defendendo. Buzo, não, mamãe, ele não ia fazer isso. Foi ele sim, porque os amigos dele disseram, corre, Buzo, ele só podia estar junto aqui, papapá. Ele vai me pagar, ele vai me pagar. O navio foi para a Itália. Quando chegou na Itália, o navio fez uma reforma no barco deles, fez a retífica na máquina e telegrafou lá para a embaixada que ia passar na Espanha para apanhar ele. Quase um mês depois. Então o navio chegou lá na Espanha. O embaixador aí pediu a eles que quando chegasse no Brasil, dizer aqui no Brasil que eles foram muito bem tratados lá pela embaixada americana, pela embaixada brasileira. E que botaram eles em um bom hotel, tá? Ele chegou e disse, mas não foi nada disso. Foi tudo roupa usada que nos deram e botaram na pensão. Quando abriu, o Buzo entrou. Quando o Buzo entrou, ela caiu de cabo de vassoura em Buzo, mas arrebentou o Buzo, deu tanto que o Buzo foi parar mesmo no hospital. Quebrou mesmo ele. No dia seguinte, o Buzo sai, vai na pracinha, que era onde se reuniam, né? E lá os amigos dele já estavam lá. Quando olharam para Buzo, o que foi isso, Buzo? O Buzo disse, rapaz, isso aí você sabe que eu ontem fui pescar lá no Pontal e peguei um peixe tão grande, rapaz, fiz força, acabei escorregando na pedra e me esborrachei todo lá, a turma deram para eu. Ô, Buzo, se deveria ser um tubarão, hein? E caíram na gargalhada. Lelena entrou no banheiro e foi vestir o modelador. Vou até ficar em pé porque tem um gesto que tem que fazer. Lelena trancou com um trinquinho o banheiro, né? Só que Lelena, ao invés de vestir o modelador por aqui, ela foi vestir por cima. E ela ficou literalmente entalada dentro do modelador, né? E não conseguia falar. Ela só pulava. E seu Dedé lá do lado de fora. Lelena, o que tá acontecendo ali, Lelena? E Lelena, E ela não conseguia responder e seu Dedé desesperado. Lelena, eu vou arrombar essa porta. O que tá acontecendo aí? É um estuprador, Lelena, é um estuprador, Lelena. E Lelena, desesperada, seu Dedé arrombou a porta. Quando viu Lelena entalada, ele, Lelena, você está sendo estuprada pelo modelador, Lelena! Acabou a história. É assim, são as histórias do Rui Barbosa. Aí aquela de Agostinho com a Laí do Alibaba, como é que foi mesmo? Quer? Depois ele fez o Incrível Hulk, mó barato.
Eu não sei essa música. Tiraram os pau grossos e botaram... Essa foi o Antônio Castro. Essa é muito legal. Esse foi o Antônio Castro, quando ele... Pois é, quando ele avenida trocou, ali na Passaporte mudou toda a Rocha, praça. Tirou todas as tava árvores dando da aquele praça. bichinho lá, sardinha, eram umas figueiras lindíssimas. Linda, a praça era linda. Mas deu aquela praga, aquele lacerdinha que caía no olho, ardia, queimava na boca, né? A gente passava na praça já assim, com uma mão na cara. Né? E ao invés de mandar fazer um tratamento, né, nas árvores, acabar com a praga e tal, não. Derrubou tudo. Arrancou todas as árvores, as centenárias bonitas, aquela praça era bonita, né? E aí plantou árvores. Algodão da praia, sei lá o quê. Acácia, sei lá. Plantou lá. Aí ele fez o Agostinho Mergulhão, fez a música do... Sacaneando. Qual o nome desse prefeito? Que nós não. De onde vem esse prefeito? Que nós vamos lá. Ele se chama... Não, esse aí tá ali pra baixo. Jardim do Ó, que lindo. Não, então, não. Jardim Não, do peraí, vou lembrar. Qual o nome desse jardim que nós vamos dar? Ele se chama Jardim do Panamá. Oh, que lindo jardim. Oh, que jardim lindo. Tiraram os pau grosso, botaram os pau fino. Quem foi o engenheiro que fez esse trabalho? Foi o prefeito Quebra-Galho. E ele botou o apelido de Antônio Castro, prefeito Quebra-Galho. Ele ficou conhecido como prefeito Quebra-Galho. Que lindo jardim. Oh, que jardim lindo. Tiraram os pau grosso, botaram os pau fino. Quem foi o engenheiro que fez esse trabalho? Foi o prefeito Quebra-Galho. Quando ele botava ele cantava assim, né? Tem uma outra de Não teve uma escola de samba ainda que fez um enredo sobre Agostinho Mergulhão, né? Não teve não, merece, né? Pô, ele era demais, cara, fazia muita música. Fazia muita música, muito legal. E muito espirituoso, né? Todo carnaval ele tava na rua. Apanhava, ia preso, mas voltava. Ele pegava, assim, fazia um bloco de uns 12, 20 meninos com os instrumentos, com as latas e saia na rua, batendo assim, fazia aquele bloquinho e saía. Depois eu tomava umas porradas e ia preso, mas tudo bem. Ele me agarrava e me prendia, mas depois eu voltava e fazia tudo de novo. Já foi muito preso figurado. 50 vezes. Braço quebrado, né? Seguramos fogo para a semana seguinte. Quando encerramos com o Bolero de Ravel, aí eu fiz o sinal com uma lanterna pro cara, não deixei terminar o Bolero de Ravel. Quando faltava assim uns 3 minutos nos movimentos finais, começou a surgir as cores. Aí virou uma harmonia, cores e música. Se você olhava assim, tá, inclusive tem as imagens disso. 80% das pessoas que estavam ali sentadas na plateia chorou. Foi emocionante, foi um encerramento. Eu já fiz de lá para cá, gravamos um CD de Natal internacional. Eu fiz, só aqui dentro fiz 5 ou 6 concertos clássicos. Fiz na Igreja Matriz, fiz na Nova, fiz em Búzios, fiz em... Bom, são 43. Aquele momento, aquele encerramento com o Bolero de Ravel, o sol tinha acabado de se pôr, quer dizer, estava começando a escurecer. Primeiro que na metade do concerto começou a vir a lua, o sol assim, bater junto os músicos. Tem um pôr do sol batendo no meio dos músicos sensacional. Então começou uma harmonia, natureza e música. E no final, aquilo foi tão emocionante, foi tão... O pessoal parou assim, um abraçava o outro. Eu fui atrás do palco, né, porque eu estava... deu uma ameaçou chuva e quase morri. Eu já tinha passado por uma situação difícil há 8 dias antes. Mas foi uma das coisas mais lindas. E todo mundo tem isso na memória, as pessoas que estiveram lá. Você pode fazer as coisas mais lindas do mundo. Um gafanhoto, quando é que vai ter um daqueles? E hoje está lá, praticamente esquecido. Não é? É uma pena, porque quando a gente passa de ônibus, vê aquela coisinha pintadinha de branco no meio das árvores, ninguém nem sabe que é um poço, que foi um poço que conviveu com muita gente dependeu dele. De água de Araruama, né? Muita gente dependeu dele.
como é que você acabou patrocinando esse nosso vídeo? Meu nome é Péricles, eu sou representante da Fá Martins Participações e Empreendimentos e da Paddleton Engenharia. E a gente é compromissário no termo de ajuste de conduta celebrado entre o IPHAN, o Ministério Público Federal e nós, por conta de um prédio que a gente construiu na Orla, mais especificamente no Balneário das Dunas, aqui em Cabo Frio. Por que nós tivemos que fazer esse termo de ajuste de conduta? Existe um arcabouço de leis, portarias, decretos, onde o município entende a legislação como própria do município e o IPHAN entende a legislação como própria do IPHAN. Eles não cruzam aí para poder fazer de uma maneira que possa atender às exigências dos dois órgãos, né? Isso nos levou, como todo mundo faz aqui, a construir com o último pavimento tipo duplex. A cobertura. E o IPHAN não concorda com a cobertura e embargou a nossa obra. Bom, a partir daí começou todo o processo onde foi envolvido o Ministério Público Federal. Nós tivemos que responder a todos aqueles questionamentos. Para nós não havia interesse nenhum de discutir isso, as razões que levam a esse tipo de coisa. Para nós o mais importante era acertar e poder vender o nosso produto sem problemas para os nossos clientes, especialmente problema dessa natureza. Então acertamos com o Ministério Público Federal uma sanção pecuniária e, por sugestão nossa, que essa sanção pecuniária fosse voltada para o patrimônio, para o município, fosse gasta aqui. Então, o pessoal do IPHAN, o Escritório Técnico de Cabo Frio, fez um levantamento aqui do convento para ver os pontos que eram possíveis de ser atendidos com esses recursos e também um projeto bastante interessante, que foi o projeto Memória Viva, que foi divulgar o patrimônio nas escolas públicas e nas universidades. Tem muitas coisas que a gente esquece assim, alguma coisinha e tal, mas eu tenho tudo anotado aqui. Agora, eu vou dizer para vocês, o discurso de Hermes Bacello, tem o poema também, de Cecílio Barros. Cecílio Barros fez um poema assim: grande Deus, Pai dos humildes, sois um Pai muito fiel. Lá onde a senhora fala do poço, devia ter muitas histórias engraçadas também. Devia ter, mas eu ignoro. A senhora ignora? Ignoro. Mas ela conhece Só a história sei do Japão, essa né? principal, que era assim que acontecia. Vai esquecendo, Na conversa foi acaba esquecendo, né? Assim, tinha que ter mais gente pra puxar assunto. Aí vira festa, né? Aí vira festa. O lugar é sensacional. Não, trepadinha no Morro da Guilha. Na trepadinha no Morro da Guilha. Estou tão emocionada, nunca trepei no caminhão. Lembra dessa? Maribel. Gente, estou tão emocionada. Nunca trepei no caminhão. Você pode olhar, aqui tem, tu vai ver quando é o convento, você vai ver aqui dentro, se você quiser usar. Usar aqui lá. E tem a fita. Tá? Aqui tem a festa do dia da inauguração, da abertura, né? Quando foi inaugurado. Vou terminar a história de tudo que apreciei, este pequeno apanhado que no repertório achei. Peço desculpa aos leitores, se alguma coisa falei. Cecílio Barros Pessoa é autor deste poema. Cecílio Barros também tem servido muito aos colégios aí. Já morreu Cecílio Barros. Agora eu vou dizer a vocês aqui o telegrama. Esse caos, ela, se quiser aumentar, tem condições de aumentar. Tem. Porque tudo neste mundo tem galho. Você começa a falar uma coisa, quando vê se surge uma frase, você aumentar aquelas palavras, e aí vai crescendo o assunto, entendeu? Quando vê, dá um caos, o tamanho do mundo. Eu
Sonomésia É que junto com o caos vinha a história de Cabo Frio. Nascido em Né? Vinha todas as Itaquara, questões primeiro socioeconômicas, distrito de cultural, ambiental de Cabo Frio estava nesse caos. Nascido Quando alguém me contava um 19 de caos junho que aconteceu no de cinema de Cabo 1910. Frio, atrás desse caos vinha toda a história do cinema, do teatro, da data, de quem trabalhou, como é que foi. Vinha várias histórias, era isso que era tão importante, era isso. Era montar o caos, e em cima desse caos, a história da cidade. Ele era um homem de bem. Agostinho, você quer ganhar um par de sapato? São tantas histórias. Agostinho, eu quero. Então faz uma, vou te contar uma história. Estélio Santo veio aqui acabar com minha boca de bicho, eu dei um dia pra ele comprar máquina de lavar roupa de Isabel, e até hoje o cara não comprou, tá já turneando e não comprou as máquinas. Aí lá Aí o bichinho foi, pegou pegou no uma L, Aí que é chegou o uma quarto, motorista, da casa. você sabe qual é essa música, ele pegou um grupo de garotada, essa Ele fala em alemão. Estélio Santos, Estélio Santos, primeiro ele fez uma música pra Estélio Santos, essa canção de Estélio Santos, porque Estélio Santos tinha 2 hotéis. Quando é que chegam os frios? Ah, só lá pra julho. Era minha prima de 7 anos. Isso. Minha mãe tava dormindo. Já estou na no quarto. prefeitura. Bom, tá certo, eu vou dar. E minha prima ficou assustada também, porque ela tinha 7 anos. Sabe que a mulher loura, tava procurando a mulher loura. E a mulher loura era ela.